No último domingo, encerrou-se o primeiro turno das eleições para o poder legislativo na França, com uma clara recuperação por parte dos partidos de esquerda, agora concorrendo unidos. Digo encerrou-se porque os departamentos ultramarinos e os franceses residentes no exterior já tinham começado a votar há alguns dias. As pesquisas de intenção de voto davam o maior índice para a coligação de esquerda, NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, com 28% e uma ligeira vantagem de 0,5% sobre a segunda colocada, a coligação que apoia o presidente Macron, chamada Juntos. O partido de extrema-direita, o Reagrupamento ou Reunião Nacional, liderado por Marine Le Pen, perdia pontos em relação à eleição presidencial, vindo em terceiro lugar com 19,5%. A direita tradicional dos republicanos vinha em quarto, com 11%, enquanto outro partido de extrema-direita, o Reconquista, aparecia com 6%. A grande novidade desta eleição para o Legislativo foi a união de praticamente todos os partidos de esquerda na coligação NUPES, ao contrário do que aconteceu na eleição presidencial, quando concorreram separadamente e o líder do principal deles, Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, ficou a menos de 2% da candidata de extrema-direita Marine Le Pen, que foi para o segundo turno, quando perdeu para Emmanuel Macron. Há vários partidos na frente de esquerda, entre eles a França Insubmissa, já mencionada, o Partido Socialista, o Partido Comunista Francês, o Ecologia Europeia Verdes, o Junto, não confundir com o Juntos de Emmanuel Macron, e a Geração S. Essa é a sexta vez na história que as esquerdas se unem para disputar eleições. O mesmo ocorrera em 1924 e em 1936, com a famosa Front Populaire, em 1945, 1981, quando foi eleito o socialista François Mitterrand como presidente, e em 1997. Sempre que se uniram, as esquerdas obtiveram bons resultados e conseguiram implementar programas sociais muito relevantes. Em 1924, por exemplo, conseguiram impor a gratuidade do ensino secundário. Em 1936, as férias remuneradas, a semana de 40 horas, o estabelecimento de convenções trabalhistas coletivas. Em 1945, se institui a Seguridade Social Universal. Em 1981, houve a nacionalização dos grandes bancos, a aposentadoria aos 60 anos, que Macron agora quer rever, e a abolição da pena de morte. Em 1997, a semana de 35 horas. O sistema eleitoral francês para o legislativo é bastante complicado. São 577 circunscrições eleitorais, e o percentual de votos por si só não estabelece o número de deputados que um partido ou uma coligação consegue no fim das apurações. É necessário que seus candidatos vençam nas circunscrições onde concorrem. E a votação se dá em 2 turnos. Desta vez o segundo vai ocorrer no próximo domingo, dia 19 de junho. Para que um candidato vença no primeiro turno, ele deve obter 50% mais 1 dos votos na sua circunscrição e pelo menos 25% do total de inscritos como eleitores. Se isso não acontece, disputam o segundo turno todos os candidatos que obtiveram pelo menos 12,5% no primeiro. Isso significa que pode acontecer um segundo turno com mais de 2 candidatos. Desta vez, ganha quem obtem a maioria simples dos votos. Graças a esse sistema complexo, as pesquisas de intenção de votos apontavam o favoritismo da coligação de Macron para obter a maioria absoluta no parlamento, pelo menos 289 cadeiras. O resultado do primeiro turno confirmou, em grande parte, as pesquisas de intenção de voto, mas a futura composição do parlamento segue indefinida e depende totalmente do segundo turno. O NUPES elegeu 4 deputados e teve 26,2% da votação. O Juntos de Macron elegeu 1 e ficou com 25,4%. A coligação de Mélenchon vai disputar o segundo turno em mais de 500 circunscrições, tendo conquistado o primeiro lugar em 194 delas no primeiro turno. O Juntos chegou em primeiro em 203 circunscrições. Marine Le Pen ganhou 55% dos votos na sua circunscrição, mas ainda não se elegeu, pois o comparecimento foi muito baixo e não garantiu o quórum eleitoral. Aliás, o comparecimento foi muito baixo em toda a França. Seu partido,
O Reunião Nacional ficou em primeiro em 110 circunscrições, com 18,67% dos votos. O Republicanos, da direita tradicional, veio logo depois, venceu em 42 circunscrições e teve 11,31% dos votos. O Reconquista, de Eric Zemmour, da extrema-direita, teve um resultado considerado fraco, 4,2%. Nada está definido, entretanto. Macron não tem garantido a maioria absoluta. A extrema-direita recuou em relação à eleição presidencial. Mas uma coisa é certa: as esquerdas, agora unidas, renasceram das próprias cinzas e voltaram a ser uma força de primeira grandeza no cenário político francês.